noite em Natal, um espetáculo inesquecível. Aos poucos, a Lua foi deixando a linha do Sol, que ficou parcialmente encoberto por quase 1 hora. Quem acompanhou o eclipse não sabia como definir a emoção. Foi maravilhoso, né? Uma coisa que vai ficar na minha memória para sempre. Marcante, não tenho dúvida. Cassiene quer ser astrofísica quando crescer. Tem só 15 anos e um livro publicado sobre o espaço. Hoje, acompanhou o fenômeno mais esperado da sua vida. Viu da Lua foi ótima sensação, mas do Sol com certeza é muito mais. Superou. É, com certeza, dá uma emoção muito maior. De uma hora para outra, ver as estrelas aparecer, muito bom mesmo. O último eclipse total do Sol visto do Brasil aconteceu em 1994. Aqui no litoral nordestino, os astrônomos não têm registros de um fenômeno como esse desde o descobrimento do Brasil. E um outro só em 2045. Mas vai haver no dia 23 de setembro ainda deste ano um eclipse anular do Sol, vai ser um anel. Mas só será visível no Oiapoque, no Amapá. Aí fica mais difícil, Fica mais difícil, então nós não veremos daqui. Na próxima quarta-feira, o litoral sul do Rio Grande do Norte vai ser ponto de observação de um fenômeno que só deve se repetir em território potiguar daqui a anos. O eclipse solar total deve durar pouco mais de 1 minuto e atrair curiosos e estudiosos de todo o país. Em todo o Brasil, só vai ser possível visualizar o primeiro eclipse total do milênio em território potiguar. Em outros estados, a visibilidade vai ser parcial. O fenômeno astronômico natural, resultado da movimentação dos astros, já está atraindo curiosos e estudiosos que vão conferir em Natal cerca de 2 minutos de escuridão depois das 5h30 da manhã. Ele tem uma finalidade, digamos, mística, da beleza, de você poder presenciar esse fenômeno natural, porque de repente você está vendo a luz, o dia iluminado, e ele torna-se noite, mesmo que seja por pouco tempo. Nesse caso, da quarta-feira próxima, o eclipse total demorará 2 minutos aqui, um pouco mais de 2 minutos, e tem um lado científico. Nós utilizamos, nós que vivemos dentro da astronomia, utilizamos esses momentos para tentarmos entender um pouco mais sobre o comportamento do Sol, a natureza do Sol e aí o Sol sobre a Terra. O último eclipse solar total visto aqui no estado aconteceu em 1940. Quem perder a oportunidade no dia 29 de março só vai ter outra chance em 2038. O eclipse começa na cidade de Jardim de Piranhas e leva apenas 1 minuto e meio para percorrer os 290 quilômetros até Natal. Depois, a sombra atravessa o Atlântico, a África e chega na Líbia, o ponto máximo de visibilidade, que dá cerca de 5 minutos. A preocupação agora é com o tempo. Para que a ocultação do Sol pela Lua seja bem visível, o céu deve estar sem nebulosidade. O astrônomo lembra dos cuidados na hora de contemplar o fenômeno. Olhar para o Sol sem proteção, só quando ele estiver completamente coberto pela Lua. Deve-se utilizar, sejam óculos especiais para eclipse, isso se encontra já nas lojas de ótica, né, eu imagino, ou então usar aqueles famosos óculos de soldador, aquele especificamente de soldador, porque é a única forma de você preservar a tua visão. Olhar diretamente, no momento em que nós temos o início do eclipse, pode provocar danos irreversíveis à visão. Então, por exemplo, deve-se evitar usar esses filmes velados que as pessoas tanto falam, ou usar esses vidros esfumaçados que as pessoas também falam, porque tudo isso daí não protege a tua visão. O que protege são óculos especiais ou óculos de soldador muito grossos. O eclipse começa às 5h30 da manhã e no Rio Grande do Norte vai poder ser visto na faixa litorânea, principalmente na Baía dos Golfinhos, na praia de Tabatinga e em Tibau do Sul. Quem quiser acompanhar ao vivo pela internet, a NASA vai disponibilizar as imagens pelo site www.nasa.gov/multimédia/NASA TV.
início da manhã desta quarta-feira, o Litoral Sul vai ser o ponto de observação privilegiado para acompanhar o eclipse total do Sol. E nem só os natalenses vão ver o fenômeno. Muita gente veio de fora para apreciar a ocultação do Sol pela Lua, que só deve ocorrer novamente em 40 anos. Mas tudo ainda depende das condições do tempo. O Sol já nasce semi-encoberto pela Lua por volta das 5h30 da manhã. 10 minutos depois, o eclipse é total. A escuridão domina o horizonte por minutos e a Lua começa a se afastar. A simulação feita por computador mostra o que deve acontecer amanhã em um eclipse solar total, que só poderá ser observado no Brasil completamente no litoral do Rio Grande do Norte, mais especificamente em Natal. O fenômeno atraiu à capital potiguar pessoas como o físico e astrônomo amador Cristóvão Jacques, que veio de Belo Horizonte observar um eclipse ao vivo pela segunda vez na vida. Um eclipse que ocorre muito raramente. O próximo eclipse, por exemplo, que vai ocorrer no Brasil é 2045, exatamente Natal de novo, né? Uma incrível coincidência. E o eclipse vai começar a ser observado logo após o nascer do Sol, cerca de 5 horas e 27 minutos, né? E a parte total do eclipse, a parte mais interessante, começa 10 minutos depois do Sol nascer. Um raio não cai em um lugar 2 vezes, mas esse eclipse vai cair 2 vezes aqui em Natal. Mas a observação do eclipse depende do tempo e as previsões não são animadoras para os astrônomos. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, a Imparne, o céu em Natal deve permanecer parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas. E como é uma cidade litorânea, não se pode descartar a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. Mesmo com condições de tempo desfavoráveis, os astrônomos garantem que muitos efeitos do eclipse vão poder ser observados, como o escurecimento rápido e gradativo logo após o amanhecer. Um espetáculo que vale a pena ser conferido. Vai ser uma loteria a gente prever como é que vai ocorrer o eclipse, né? Então, mesmo que não dê para observar o eclipse, ou seja, olho nu ou telescópio, a gente vai poder ver alguns efeitos, caso o céu esteja claro, do escurecimento gradativo do céu e depois o clareamento de novo. E Natal foi escolhida como a capital do eclipse, pois o Rio Grande do Norte é o único estado onde o fenômeno vai poder ser visto completamente aqui no Brasil. Especialistas de todo o país estão participando de um ciclo de palestras organizado pela Associação Norte-Rio-Grandense de Astronomia. Quem acordou cedinho hoje em Natal pôde observar um raro espetáculo da natureza, um eclipse solar total. O fenômeno atraiu curiosos até de outros estados do Brasil e só deve se repetir novamente daqui a 40 anos. Mal o dia amanhece e todos já estão posicionados para assistir ao espetáculo da natureza. A primeira expectativa é pelo nascer do sol e para que o tempo coopere. O céu sem nuvens é uma garantia de que o show vai acontecer. O Rio Grande do Norte é o único estado do Brasil onde é possível visualizar esse eclipse total do Sol. Na praia de Tabatinga, distante 37 quilômetros de Natal, o ponto privilegiado é escolhido por gente de todo o Brasil que não quer perder nenhum detalhe e veio conferir ao vivo o primeiro eclipse do milênio. Às 5h30 da manhã, o astro-rei surge pequeno na linha do horizonte. Depois mostra a força, mas os raios por trás das nuvens aos poucos vão escurecendo. É chegada a hora tão esperada. Às 5h35, a sombra da lua começa a encobrir o sol, que fica negro. A coroa brilhante que se forma delimita o espaço que cada um ocupa no céu. O dia, por alguns instantes, volta a virar noite. O eclipse total do Sol durou apenas 1 minuto e 56 segundos, mas sem dúvida foi suficiente para marcar a vida de quem veio de perto ou de longe para contemplar o fenômeno que, no Brasil, só vai poder ser visto mais uma vez no ano 2045. Você tem segundos para fotografar o anel de diamantes, a coroa solar. Então tudo ocorre muito rápido, então isso cria uma sensação de expectativa. Vai dar certo, não vai dar? As proeminências, as explosões, tudo isso aparece. É fantástico realmente, é uma emoção muito grande. Infelizmente eu só vi 2, mas a paixão é desde que eu tinha 10 anos de idade. Aí veio a Natal só para ver isso? Vim a Natal só para ver isto. E valeu a pena?
Sem dúvida nenhuma, né? Essa é a coisa mais maravilhosa que tem. É pena que foi só 1 minuto aqui. O anterior que eu vi foi de 5 minutos, foi muito melhor, mas esse foi uma maravilha. Principalmente que o sol no horizonte é muito maior do que quando ele está indo. Simplesmente emocionante, fabuloso. Primeira vez na minha vida que eu consigo acompanhar o eclipse total, né? Fenômeno raro, né? Então tem que aproveitar e sair de onde você mora para ir em qualquer lugar para correr atrás, né? Na antiguidade, o eclipse era um fenômeno temido. Hoje é um momento especial, às vezes até inexplicável, onde gerações se encontram sob a imagem do Sol e da Lua, que por alguns minutos parecem virar um só astro. Este professor marcou a data para assistir ao primeiro eclipse de sua vida há mais de 7 anos e pôde fazer o filho. São 2 gerações assistindo o mesmo fenômeno em momentos muito diferentes. Com certeza. O próximo eu já estou contratando ele porque acho que eu não alcanço em 2045. Contagiada pela paixão do pai, a pequena Lilian Bain fala do eclipse com uma desenvoltura surpreendente. Dá para entender mais ou menos por que acontece quando você explica, mas mesmo com aquele download de computador, você percebe que nunca é que nem a gente pensa. Aquela atmosfera saiu assim, uma cor intensa, mais bonita. E depois eu vi aquele Diamond Rings, né? Como chama? Muito mais brilhante. Achei que ia ter um monte deles. Não, foi um só grande. O engenheiro, que se diz astrônomo amador, é chamado de caçador de eclipses. O paulista Moche Bain percorre o mundo em busca de momentos como esse. Já foram 6 viagens, mas ele conta que cada uma é única. Cada vez em outro lugar e não tem jeito, você quer ver, você tem que ir. Você acaba conhecendo um monte de pessoas pelo mundo todo, é bacana. Durante alguns minutos parece que você está em outro lugar do universo. É uma coisa... O sol, a direção do sol, que é o mais claro do céu, né? Olha, você não consegue, em geral você não olha para lá, você olha para outro lado. Por alguns minutos fica o lugar mais escuro do céu, né? Os profissionais ou os leigos mais curiosos esticam ao máximo o tempo contemplando o eclipse, que depois é visto de forma parcial apenas através dos filtros. É uma forma de prolongar um momento esperado durante anos, que dura poucos segundos, mas marca uma vida inteira. Atentos para o céu. A possibilidade de apreciar o primeiro eclipse total do Sol tirou muitos da cama na madrugada de hoje. A praia de Ponta Negra e a via costeira foram os locais preferidos para ver o fenômeno. Nossa equipe de reportagem foi até a Barreira do Inferno, onde foi montada uma base de observação. São 4 horas da madrugada. Começa um novo dia na capital potiguar e a rotina é interrompida pelo interesse e curiosidade daqueles que decidiram acordar mais cedo. Os primeiros raios de sol começam a surgir e não muito para a Barreira do Inferno se tornar base de observação para cientistas, estudantes e fotógrafos com um objetivo em comum: apreciar o eclipse do Sol. Um eclipse literalmente é a interposição de um astro sobre o outro. No caso de um eclipse do Sol, a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, encobrindo o Sol. Então o eclipse é, no caso, a ocultação de um astro pelo outro. Já passam das 5 horas e a expectativa cresce a cada minuto. Os observadores começam a usar para proteger os olhos da irradiação. O mar reflete as luzes do astro-rei, que fica parcialmente encoberto pelas nuvens. Até que pouco mais de 5h30 chega o momento tão esperado. Desde que foi fundada, esta é a primeira vez que Natal presencia um eclipse total. Neste momento, a lua encobre o sol e todos ficam atentos ao anel de luz que se forma no céu, enquanto o dia vira noite. Nós vimos o sol totalmente coberto. A coroa solar, ela não estava muito grande. Às vezes, em outros eclipses que eu já observei, e mesmo em fotografia, ela se apresenta um pouco maior, talvez porque o sol estava um pouco na linha do horizonte. O outro fenômeno que nós vimos foi uma explosão solar em cima do sol, numa região muito grande do sol.
E o terceiro foi que justamente naquele momento que a Lua está 100% dentro do Sol e começa a sair, apenas 1% cria o fenômeno chamado do anel. É um brilho que acontece no Sol, que o restante dele está formando um anel, e o anel do diamante. Então esses fenômenos nós conseguimos observar aqui. A escuridão durou apenas 1 minuto e 32 segundos, mas foi suficiente para agradar a todos aqueles que vieram aqui na Barreira do Inferno prestigiar o espetáculo. Quem perdeu a oportunidade agora vai ter que esperar muitos anos para assistir um outro eclipse. Nesse século no Brasil só veremos 4. Tivemos esse agora de 2006, vamos ter em 2045, 2046 e 2059. Então é um fenômeno. O pesquisador Joaquim das Virgens tem o hobby de fotografar assuntos relacionados à natureza e não perdeu a oportunidade de registrar o momento. Primeira vez que eu fotografo um eclipse do Sol. E como sempre, quando se faz uma coisa pela primeira vez, a gente fica meio na dúvida e tal. Mas no final eu acredito que são bons resultados. A estudante Cassiene Silvério, de 15 anos, desde criança se interessa pela astronomia. Em 2003, ela escreveu o livro Explorando o Universo, uma viagem ao infinito. E hoje se sente fascinada pelo eclipse. Foi o primeiro eclipse total do Sol que eu vi, então foi muito emocionante, foi muito bom a sensação, ver o céu se escurecendo, as estrelas aparecendo, foi ótimo. Depois do Nordeste brasileiro, o eclipse do Sol passou pelo Oceano Atlântico até chegar à África. De lá seguiu para a Europa e teve o seu fim no entardecer da Mongólia. No total, a sombra da Lua em cima do Sol fez um percurso de 14.500 quilômetros, no período de 3 horas e 12 minutos. Nesta quarta-feira, Natal vai presenciar um momento raro, o eclipse total do Sol, um fenômeno que foi visto pela última vez no ano de 1940. E para falar sobre a importância desse acontecimento da astronomia, eu converso agora com o professor de Física e presidente da Associação Norte Rio Grandense de Astronomia, Antônio Araújo. Participe, faça sua pergunta pelo telefone 32 32 44. Boa noite, professor. Como é que vai acontecer esse fenômeno, o eclipse, né? O dia vai virar noite? Bom dia, boa noite, desculpa. Na realidade, o dia não vira noite. Logo que o Sol nascer, ele é escurecido pela sombra da Lua. Não é um escuro total, porque ainda aparece, claro, a coroa solar. Ela brilha fracamente e quando ocorre um eclipse, ainda aparece a luz da coroa solar. E quanto tempo vai durar esse fenômeno? A duração não chega a 2 minutos. Agora, o fato de ser 2 minutos, é um fenômeno que atrai gente do mundo inteiro. Aliás, estamos promovendo aqui em Natal um ciclo de atividade de astronomia. Temos astrônomos de várias partes do país. Esse trabalho é feito junto com o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN, Cefet e a nossa Associação Norte-Rio-Grandense de Astronomia. O fato do dia vir à noite, ainda aparecem alguns planetas e algumas constelações no céu visíveis quando acontece o eclipse. Tudo isso para se preparar para o grande momento, né? Já que o Rio Grande do Norte vai ser um local privilegiado para ver o eclipse. Ele terá uma visibilidade no Rio Grande do Norte e uma pequena faixa ao norte da Paraíba. E, assim, aqui em Natal tem essa faixa do Rio Grande do Norte que está se falando que vai da Barra de Maxaranguape até Baía Formosa, mas tem um local exato, assim, que a visibilidade seja melhor, tem um ponto fixo, assim, que possa ver o eclipse completo ou qualquer lugar dentro dessa faixa do litoral pode ser visto? Dentro da faixa litorânea, que vai de Barra de Maxaranguape até Baía da Traição, na Paraíba, ela é total. Inclusive, Natal é a única capital do Brasil onde teremos a totalidade. Ok. E qual a importância desse acontecimento para a astronomia? Com a desmistificação, pode dizer, do eclipse, com o pessoal deixou de ter medo, a ver não só como um mistério, mas um mistério que a gente pode desvendar e aprender muitas coisas, inclusive sobre a forma da Terra, se estuda a partir de um eclipse da Lua, onde a sombra da Terra se projeta na Lua. O estudo da coroa solar, que não é possível ver em outras condições. Com o eclipse do Sol foi possível se comprovar uma das previsões da teoria da relatividade de Einstein em Sobral. E falar no eclipse, esse eclipse solar foi visível em Sobral, no Ceará, em 1919. Então,
teoria de 1916 teve confirmação verificada experimentalmente no Brasil. Aliás, 2 vezes, no livro do professor Marco Medi Rangel, aqui presente, ele fala sobre Einstein, o Brasil, fala sobre o país como que por 2 vezes provou uma das coisas da relatividade de Einstein. O senhor, como o senhor falou, está sendo organizada toda uma atividade para registrar o eclipse. Vem muitos especialistas de fora para registrar esse fenômeno? Nós temos pessoas do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará. Temos pessoas do Brasil todo participando de nossos ciclos de atividades, como palestrantes, como debatedores ou como convidados. Uhum. E para quem vai presenciar o fenômeno em casa, aqui em Natal, que tipo de instrumento, que tipo de objeto eles podem utilizar para se proteger, para observar o eclipse com segurança e se proteger, né, dos raios? A gente tem sempre a preocupação de que o sol, se ele prejudicar a pele, muito mais os olhos. Então a gente pede que o pessoal veja de forma indireta. Como de forma indireta? Projetar a imagem do sol no anteparo com vidrinhos. Ou captar a imagem do sol em algum anteparo com equipamentos. Esse anteparo seria o quê? Aquela máscara de soldador de oficinas? O vidro de soldador ele já protege. O vidro de soldador número 12. Agora no anteparo que a gente diz é com um espelhinho desviar a imagem do sol e projetar numa tela branca. Ou então captar a imagem de algum equipamento, luneta ou telescópio, e essa imagem que em vez de ser diretamente para os olhos, seja projetado em alguma tela. E se estiver chovendo, né, já que as chuvas aqui já começaram, vai prejudicar a visualização? Prejudica totalmente. A gente até estava tentando viabilizar a hipótese de dispormos de um avião e observar acima das nuvens. Essa hipótese está sendo trabalhada, eu acho que até amanhã, discutindo com o nosso grupo com o pessoal do ciclo de atividades, se a gente possa ter algum resultado com relação a isso, usando a base aérea. O último eclipse foi registrado visto aqui do estado em 1940. Como é que a astronomia explica esse intervalo de tempo tão grande de um eclipse para outro? Não pode dizer que é tão grande. Foi o último eclipse visível no Nordeste brasileiro. Mas o último visível no Brasil, o eclipse total, foi em 1994, em 3 de novembro. E já em 2001, visível na África. Agora, para ocorrer eclipse e repetir na mesma região da Terra, tem um período bem mais longo, até que eu digo que a cidade de Natal nunca viu um eclipse total, desde a sua fundação. Quando é que vai acontecer o próximo? Depois desse de 29 de março, nós teremos um eclipse no Brasil em 2045, 2046 e 2059. E nenhum deles será visível no centro-sul do país. Todos ou no norte ou no nordeste. Então é bom todo mundo aí que quiser registrar, né, o momento de ver esse fenômeno que é raro, né, correr para acordar cedinho de manhã para conferir. Não, eu acredito que com a divulgação que a imprensa está fazendo, e desde já nós agradecemos, a jornais e televisões, também na rádio, a curiosidade científica vai despertar muito mais coisas para a gente entender um pouco mais sobre o nosso planeta Terra. E qual horário exatamente que vai acontecer o eclipse? O Sol já vai nascer parcialmente eclipsado. O Sol vai nascer com a Lua encobrindo parte de sua superfície visível. Então, o máximo que a gente chama de totalidade vai ser às 5 horas e 35 minutos. Agora, até o fim, onde o Sol voltar ao normal, como o Sol vai ficando como uma lua minguante no céu, o Sol está totalmente obscurecido. Total, isso demora mais de 40 minutos. A telespectadora Ana Catarina, de Nova Descoberta, está dizendo que tem medo do eclipse e pergunta se ele traz alguma consequência para o meio ambiente. O medo é uma consequência humana conhecida. Quando a pessoa começa a aprender, conhecer mais, o medo vai passar. Então não tem consequência para o ambiente. Um momento só, o que pode ocorrer, alguma ligeira redução de temperatura, porque reduz a incidência dos raios solares naquele momento. Roberto da Silva, também telespectador de Igapó, está dizendo que tem 17 anos e simpatiza muito sobre esse assunto. Ele está querendo saber como é que pode ampliar os conhecimentos dele nessa área. Eu já faço o convite para o Roberto para aparecer para o ciclo de atividades amanhã. Estão sendo realizados no Anfiteatro A, aqui do CCAT.
Então são palestras que começam, atividades começam de 8 da manhã e encerramos agora quando viemos para cá. Tem algum telefone da associação que as pessoas possam entrar em contato para pegar mais informações, saber mais informações? Tem a Associação Norte-Rio-Grandense de Astronomia, ela funciona no Cefet. E no Laboratório de Física é no telefone 4005-2601. Agora o próprio Roberto, ele, querendo aparecer em nossas reuniões, às terças-feiras, ele pode aparecer e se interar mais e fazer parte do nosso grupo, já que ele se interessa. Nós temos um associado de 12 anos. E não temos restrições de sexo, idade. Para nós a associação é de amadores, é de quem gosta de astronomia, quem quer aprender sobre o céu. E nós sempre temos o que aprender sobre o céu. Professor Antônio Araújo, obrigada pela sua participação aqui no TVU Notícias. Tá, eu agradeço e convido para participar de nossas atividades. Obrigada.